Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, na nossa sequência de exercícios de hoje, o nosso primeiro será o exercício 130 da nossa apostila Enem por habilidades. É um exercício um pouquinho difícil, tá? Ele é difícil não nos cálculos em si, mas na interpretação dele. Então, vamos tentar seguir aí o passo a passo, sem perdermos o raciocínio. Nós vamos começar com uma ideia de equação do primeiro grau, ou melhor, de função do primeiro grau, e vamos avançar depois para uma função do segundo grau, tudo dentro do mesmo exercício. Então, função do primeiro grau e do segundo grau não é difícil, mas as duas juntas, às vezes a interpretação traz uma certa dificuldade. Então, uma companhia aérea oferece apenas um voo diário entre as cidades A e B. É um contexto real aqui muito legal em termos de planejamento financeiro, tá? Que acontece na prática e poucas pessoas às vezes conseguem fazer esse tipo de conta. Acho que já apareceram uns 2 ou 3 exercícios parecidos, né? Com planejamento financeiro, assim. Então, vai lá o voo da cidade A até B. A quantidade de passageiros Y. Então, olha a relação aqui binária, né? X e Y. Então, Y é a minha quantidade de passageiros que comparecem diariamente para esse voo, relaciona-se com o preço X da passagem. Então, relação binária, X e Y. Y, passageiros, e preço da passagem. Então, se nós pudéssemos escrever uma função, seria assim, ó, y em função de x. O que é o conceito de função? É uma relação de dependência. Como o y é a quantidade de passageiros, então já é um raciocínio bem lógico, bem simples. A quantidade de passageiros y depende do preço da passagem. É um raciocínio bem tranquilo, né? A quantidade de passageiros. Se aumentar muito a minha passagem, diminui minha quantidade de passageiros, né? Há uma relação inversamente proporcional aqui. Uma variável está em função da outra. E uma coisa muito importante que ele traz para a gente aqui, ó, é que isso aqui traz uma ideia de função do primeiro grau. Portanto, essa relaçãozinha de x e y é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Então vamos lá. Vamos tentar fazer um raciocínio aqui, ó. Lembrando que para eu definir uma equação da reta, que é a minha equaçãozinha do primeiro, funçãozinha do primeiro grau, né? Ela gera uma reta. Para eu fazer isso, eu preciso de 2 pontos, né? Toda reta é definida por 2 pontos. Se eu tiver 2 pontos, eu defino uma reta. Então vamos ver o que eu tenho aqui. Quando o preço da passagem é o valor de x, né? Quando ele custa R$ 200, olha só, se eu tenho uma relação de x e y, então eu tenho um par ordenado. Se eu tenho que o meu preço x custa R$ 200, olha só, coordenadas aqui, o meu y, que é a quantidade de passageiros, será de 120 passageiros. Então eu já defini o primeiro ponto, o primeiro par ordenado bonitinho aqui. R$ 200 é o valor do x e y, né? Se a passagem custar R$ 200, eu terei 120 passageiros. Ok. Falta o segundo ponto para eu poder definir a minha equação da reta, né? Para cada aumento de R$ 10 no preço da passagem, há uma redução de 4 passageiros. Olha como ficou fácil montar o segundo ponto, hein? Como ficou fácil montar o segundo ponto. Se eu tiver um aumento de R$ 10 no preço da passagem, ó, eu vou para 210. Consequentemente, o meu total de passageiros diminuiu 4 unidades. Então, de 120, eu terei 116 passageiros. E está definido assim o meu segundo ponto. Olha só, né? Sempre relação binária, x e y. Se eu tenho 200 passageiros, é o valor da coordenada x no plano cartesiano, né? Eu terei 120 passageiros, é a sua imagem no eixo y. E se eu tiver um aumento de 10 passageiros, de R$ 10 no preço da passagem, né? Indo para 210,
eu teria uma redução de 4 passageiros. Então, eu já marquei aqui um segundo ponto. Com esses 2 pontos, gente, eu já defino a minha equação da reta. Como que eu faço isso? Toda funçãozinha do primeiro grau é do tipo y igual a x mais b. Pegar esse primeiro ponto ali, x 200, y 120. 120 igual o a é o que eu quero descobrir, vezes 200. Aí aqui eu já vou deixar organizado, né? O x vale 200, então 200 que multiplica a. 200 vezes a. E o b eu não sei quanto vale. Não foi informado ainda. Pronto, tem uma primeira equação aqui. 200a mais b igual a 120. Do meu segundo ponto ali, vou pôr até aqui do lado, ó. Y vale 116. 210 é o valor do x, então ele está multiplicando o azinho, que é o coeficiente que eu quero descobrir, e o meu b é o que eu quero descobrir também. Pronto, tenho as duas equações. Monto o meu sisteminha. 200a mais b igual a 120. E eu tenho aqui 210a mais b é igual a 116. Tá feito o meu sistema. Faço o método da subtração, ou eu multiplico tudo por menos 1 aqui, ó, ou ao invés de fazer adição, eu faço subtração que dá na mesma. Eu vou multiplicar por menos 1, que eu não sei como vocês estão aí em sisteminha, vou multiplicar por menos 1 para ver se facilita, tá? Então, a primeira equação fica normal, 200a mais b igual a 120. A de baixo fica menos 210a menos b igual a menos 116. Aí você vai fazer a adição, né? Passo o traço, menos 10a, esse aqui são simétricos, se anulam, igual a 4, né? A 4. A igual a 4 dividido por menos 10, a igual a menos 2/5, fazendo simplificação. Pronto. Cheguei no resultado, né? No coeficiente a. Substituo na equação e chego no valorzinho de b. Vou deixar para vocês calcularem isso aí, para eu dar uma acelerada aqui. Vai dar que o b vale 200. Então, eu concluo que a minha funçãozinha do primeiro grau, né? Y igual a menos 2/5 de x mais 200. Lembrando que essa relação binária é y é a quantidade de passageiros em função do valor x, né? Então, o valorzinho de y, que é a quantidade de passageiros, depende do preço da passagem, depende do preço x da passagem, e essa relaçãozinha é dada por essa funçãozinha do primeiro grau, tá? Então, lembrando que aqui é preço da passagem, ou melhor, desculpa, vamos voltar aqui, ou melhor, total de passageiros em função, aí eu vou ter o x aqui, né? Total de passageiros y, na minha função, né? Em função, isso aqui a gente já viu lá no início, só retomando, em função do preço x da passagem. Ok? Isso aí é dado por essa equaçãozinha, essa expressãozinha, menos 2/5 de x mais 200. Ok, mas não é essa a pergunta do meu problema. A pergunta do meu problema é, vou voltar aqui no enunciado, com o intuito de maximizar a receita de cada voo. Então, ele está pedindo aqui para a gente, ó, maximizar. Ele quer o valor máximo da receita.
Na nossa expressãozinha ali, nós não temos o valor da receita, ou seja, a arrecadação, né? A arrecadação que ele tem ali. Nós não temos, nós temos o total de passageiros em função do preço da passagem. Receita, gente, seria dada da seguinte maneira, ó, vou chamar de receita, sendo o valor X, que é o preço da passagem, multiplicado por Y, que é a quantidade de passageiros. Veja, qual é a minha receita? Quanto que eu faturei ali, né? Depende de quantos passageiros eu tenho e quanto cada um pagou. Eu tenho Y passageiros e cada passageiro pagou X reais. Então, eu tenho essa situaçãozinha aqui, que a minha receita é dada por X vezes Y. X vezes Y. Vou fazer a substituição agora, ó, dessa funçãozinha aqui, ó. Vou trazer ela para cá. Então, a minha receita é igual ao valor X que multiplica Y. Mas Y é igual a menos 2/5 de X mais 200. Por quê? Porque essa relaçãozinha que eu tinha aqui, X e Y, está correta, mas eu tenho duas variáveis ali. Eu não consigo chegar em nenhum valor, né? Com essa expressãozinha X vezes Y. Então, no lugar de Y, eu coloquei a sua expressão que eu calculei lá em cima. Menos 2/5 de X mais 200. Olha como é uma coisinha simples, é um detalhezinho bem simples, mas às vezes a gente não enxerga na hora de resolver o problema, né? Então eu precisava ter ali a minha funçãozinha, ter a consciência do que essa expressãozinha representa, que é o total Y de passageiros em função do preço X da passagem. E como ele está querendo receita, eu sei que receita é o faturamento, né, do meu negócio, e ele é dado por X vezes Y. No lugar de Y, então, eu coloquei a minha expressãozinha anterior ali. O que eu faço aqui agora? Eu posso até colocar aqui, ó, que a minha receita, por exemplo, ela depende do valor X do preço da passagem. Porque era óbvio, né, gente? Se a quantidade de passageiros depende do preço X da passagem, então a minha receita também vai depender desse valor X da passagem. É o que determina todo o negócio, todo o jogo. Na hora de fazer o planejamento, tudo está dependendo aí do preço que eu coloco na passagem, né? Está dependendo. Então, a minha receita está em função de X. Depende muito do valorzinho que eu colocar aqui no lugar de X, tá? Bom, para melhorar essas contas aqui e eu chegar em qual é a receita máxima aí, né? O preço máximo que eu posso colocar para passagem, para eu ter o maior receita possível, eu vou aplicar aqui o chuveirinho. Portanto, receita em função de X é igual a menos 2/5 de X ao quadrado mais 200x, tá? Só apliquei o chuveirinho ali. Pronto. A minha receita, meu faturamento, portanto, nessa empresa aérea aí, é uma relaçãozinha de receita dependendo do preço da passagem X, e essa situação, essa relaçãozinha, é dada pela expressão menos 2/5 de x ao quadrado mais 200x. Bom, uma função do segundo grau, como vocês podem perceber, ela define uma parábola no plano cartesiano, né? A representação gráfica dela é sempre uma parábola. E vocês devem se lembrar que a parábola tem dois formatos, né? Virada para cima ou virada para baixo. Uma função ela é virada para baixo quando o coeficiente, ou melhor, virada para cima, quando o coeficiente A for positivo. E ela é virada para baixo, assim, quando o coeficiente A for um valor negativo. E quem é o A mesmo, né? Uma funçãozinha do segundo grau ela é do tipo y igual a ax² mais bx
mais C. O A é esse númerozinho aqui que está multiplicando x ao quadrado. Então, se ele for positivo ou for negativo, ele define a concavidade da parábola. Quando eu olho para a minha funçãozinha aqui, ó, eu vejo que o número que está multiplicando x ao quadrado é um número negativo. Se ele é um número negativo, a minha parábola ela é virada para baixo. Então, essa outra aqui eu apago. Ó. O A é negativo. Então, ela é virada para baixo. Fazendo um rascunhozinho aqui bem simplesinho, eu tenho a minha parábola assim virada para baixo, eu tenho aqui os meus eixos, né? X e Y. Só um esboço, né? O eixo X e o eixo Y, e eu tenho a minha parábola. Só para você perceber aqui uma situação importante. Quando ela está assim virada para baixo, então, eu tenho o vértice aqui em cima, ó. E é o ponto máximo da minha parábola. É o ponto máximo, é o valor máximo, né? Eu tenho um valorzinho x aqui, que é o meu x do vértice, e eu tenho um valorzinho y aqui, meu y do vértice, que é a imagem máxima, né? O valor máximo da minha parábola. E quando eu olho para a minha expressãozinha ali, R da minha receita, o valor de y, não chamamos de y, né? Chamamos de R. R. Então, esse eixo aqui da imagem é a receita em função de x. E aqui embaixo, então, eu tenho a minha receita do vértice, né? O valor da receita ali, do valor máximo que está no vértice da minha parábola. Para calcular o vértice da minha parábola, nós temos uma formulinha. O x do vértice, que é na verdade o que eu quero, por que eu quero o x do vértice? Porque o x aqui, ó, é o preço da minha passagem. E é isso que ele quer, né? Qual é o preço da sua passagem? E olha as suas alternativas lá, né? Quanto que você deve colocar ali no preço da passagem para poder ter uma receita máxima. Então, é exatamente o x do vértice. Dependendo do valorzinho aqui do x, eu teria a minha receita máxima que está lá no vértice. E esse x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Olhando a minha expressãozinha, o meu a vale menos 2/5 e o meu b vale 200. Meu b vale 200. É x do vértice, então, menos b, menos 200. 2 vezes a, 2 vezes menos 2/5. 2 vezes menos 2/5. Vou trazer mais para baixo aqui para sobrar um pouquinho mais de espaço para mim. Tentem fazer essas contas aí, sem depender de mim aqui. Tá? Só resolve o denominador primeiro. X do vértice igual a menos 200 sobre... Vou fazer aqui, ó, 2 vezes menos 2/5. É como se tivesse um aqui embaixo, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Menos 4/5. Então, menos 4/5. Meu x do vértice, ó, menos 200 dividido por menos 4/5. Por que eu fiz isso? Porque a divisão, o que eu tenho que fazer mesmo? Conservo o primeiro, troco a operação para multiplicação e inverto o segundo. Era menos 4/5, fica menos 5 sobre 4. Facilitou minha vida agora, né? Facilitou minha vida. Aqui eu já posso até simplificar, ó. Você pode até pôr 1 aqui, fazer 200 vezes 5 e 1 vezes 4 e depois fazer a divisão. Nada te impede disso, tá? Mas você não precisa. Você pode simplesmente vir aqui e simplificar, né? Esse 200 com esse 4 aqui dá 50, né? Menos 50 que multiplica menos 5, menos com menos dá mais, e o meu x do vértice deu 250.
Portanto, gente, para eu ter o lucro máximo ali, a receita máxima, eu preciso que o meu X do vértice, ou seja, o preço da minha passagem, seja de R$250, seja de 250. Aí eu terei a minha receita máxima lá em cima. Portanto, a minha passagem, para que eu tenha o máximo da minha receita, a minha passagem tem que custar R$250. E quem quiser conferir aí qual vai ser o valor da receita, é só você jogar esse valorzinho aqui no lugar de X na sua expressão e você vai ter quanto você vai faturar, né? Tendo a passagem custando R$250. Se você jogar na outra expressãozinha lá, você vai ter quantos passageiros você também tem, ok? Então tá feito aí. Alternativa, só para ficar claro aqui, alternativa, sua passagem tem que custar R$250. É a alternativa B, B de bola, ok?